Após o fim conturbado de um casamento, um homem se vê forçado a lidar com as consequências emocionais e materiais de uma separação marcada por traições e manipulações. Em meio a acusações, conflitos familiares e disputas pessoais, ele decide tomar o controle da narrativa e proteger sua reputação. Em um retrato sincero de mágoas, justiça e redenção, a história revela como a verdade pode ser uma arma poderosa quando usada no momento certo. Esposa infiel disse: é só algo físico, eu ainda te amo, então eu fiz isso. Sou um homem de 36 anos e estou casado com minha esposa, de 33, há 10 anos. Não vou dizer que temos um ótimo casamento, porque, honestamente, não temos. Tem sido conturbado há um tempo, e eu fiz tudo o que pude para consertar, mas há um limite para o que se pode fazer quando apenas uma pessoa parece interessada em fazer as coisas funcionarem. De qualquer forma, não foi uma grande surpresa para mim quando fiz a descoberta que explodiu tudo. Primeiro, vamos falar sobre o que arruinou o que eu achava que era um casamento perfeito. Simplificando, ela se tornou uma interesseira do nada. Quando começamos a namorar, estávamos ambos praticamente sem dinheiro e, honestamente, éramos felizes assim. Ela não tinha grandes exigências e realmente aproveitamos a companhia um do outro. Mas as coisas mudaram cerca de 2 anos após o casamento. Foi quando consegui um novo emprego e comecei a ganhar muito mais. No início, isso foi bom para nós. Nos mudamos para um apartamento melhor, finalmente começamos a economizar e até começamos a investir, mas o dinheiro também começou a mudá-la. Ela começou a se importar demais com o que suas amigas estavam comprando e vestindo, e reclamava se não tinha as mesmas coisas. No começo, tentei fazê-la feliz, mas nunca era o suficiente. Se ela finalmente conseguia algo que queria, logo encontrava outra coisa para reclamar. Eventualmente, parei de tentar tanto satisfazê-la com coisas materiais. Eu estava ganhando bem, mas não era feito de dinheiro, e atender ao seu materialismo não parecia uma maneira saudável de manter nosso relacionamento. Tentei conversar com ela sobre isso. Sentei com ela e expliquei que não podia dar a ela tudo o que queria sempre que pedisse, independentemente de eu poder pagar ou não. Não era saudável para o nosso relacionamento. Também tentei falar com ela sobre o hábito de se comparar com o que suas amigas tinham. Apontei que ela nunca seria realmente feliz se não aprendesse a se contentar com o que tinha. A inveja não fazia bem à alma. Mas tudo o que ela ouviu foi que eu não seria mais um caixa eletrônico para ela, e ela mudou. No começo, reclamava constantemente que eu não estava cuidando mais dela. Tive que lembrá-la de que, embora ela contribuísse um pouco para as contas e o aluguel, a maior parte recaía sobre mim. Ela estava vivendo um estilo de vida melhor do que a maioria, e isso porque eu estava provendo. Eu poderia muito bem estar falando com uma parede. As coisas ficaram tensas depois disso, mas não voltei atrás na minha palavra. Se ela reclamava que uma de suas amigas havia acabado de comprar sapatos novos ou uma bolsa nova que ela queria, eu fingia que eu não a ouvi, que me recusei a alimentar o materialismo dela por mais tempo, e isso levou a algumas brigas. Na maior briga, ela afirmou que eu não a amava mais. Eu disse que era uma conclusão estúpida da parte dela só porque eu não estava comprando sapatos novos e caros toda semana. Não me lembro exatamente o que levou a isso, mas eventualmente ela me acusou de estar traindo ela e de gastar dinheiro com outra mulher. Aquilo foi tão absurdo que eu fiquei sem saber o que dizer por alguns segundos. Ela continuou dizendo que eu devia estar tendo um caso, já que estava negligenciando ela. Isso não era verdade de forma alguma. Eu sempre fazia um esforço consciente para separar tempo para ela. Foi a primeira vez que considerei que talvez precisássemos de terapia de casal. Eu só queria entender por que ela, de repente, passou a associar amor com dinheiro. Foi alguns dias depois da briga que percebi que ela só estava desviando o foco e tentando virar o jogo contra mim. Foi aí que entendi que os problemas no nosso relacionamento eram maiores do que eu pensava originalmente. Eventualmente, superamos aquela briga. Ela veio até mim depois para pedir desculpas por ter me acusado de traição, dizendo que tinha ficado emocional. Pareceu plausível o suficiente, e deixamos isso para trás. Ela ficou menos exigente depois disso e começou a se esforçar mais para prestar atenção, mas algo parecia estranho. Parecia meio forçado, quase como se ela estivesse seguindo um checklist do que deveria fazer. Eu não suspeitava de traição, mas sabia que algo estava errado. Descobri sobre o caso dela completamente por acaso. Ela estava me mostrando algo no celular quando apareceu uma notificação. Era bem insinuante e, de cara, ficou óbvio o que estava acontecendo. Assim que vi, ela congelou por um momento e tentou deslizar a notificação para longe, mas já era tarde demais. Aproveitei a tentativa dela de fingir que nada tinha acontecido e arranquei o celular da mão dela. Ela gritou e perguntou o que estava errado comigo. Tentou pegar o telefone de volta, mas eu ignorei e usei um braço para mantê-la longe enquanto vasculhava as mensagens. Soltei um palavrão alto assim que vi o que estava acontecendo. Eu não sou do tipo que xinga, e acho que isso assustou ela, porque ela recuou na hora. Ainda bem que ela se afastou, porque eu estava tão absurdamente furioso que não sei o que teria feito se ela ainda estivesse me empurrando naquele momento. Ela implorava para que eu parasse de ler e apenas conversasse com ela sobre aquilo. Eu não ouvi. Era como um acidente de carro, o que eu vi ali era completamente repulsivo,
mas eu não conseguia parar de olhar. Eu precisava saber o que, exatamente, essa mulher que dizia me amar andava fazendo pelas minhas costas. Não acho que preciso entrar nos detalhes. Para simplificar, ela estava dormindo com um cara que conheceu por meio de uma amiga. Ela me disse que não fazia muito tempo que isso acontecia, mas havia pelo menos 4 meses de mensagens ali. Quando terminei, não devolvi o telefone. Só perguntei por que ela tinha feito aquilo. Ela não conseguiu responder de imediato. Ficou apenas repetindo que não significava nada, que foi um erro. Eu ainda estava furioso. Meu rosto estava quente e minhas mãos tremiam. Eu estava fazendo um esforço imenso para não jogar o celular contra a parede ou contra ela. Eu não me importava onde. Só queria arremessar aquela coisa em algo e vê-la se despedaçar. Disse para ela sair da casa. Ela respondeu, o quê? Como se estivesse genuinamente confusa. E eu repeti, soltei tudo. Disse a ela que eu era o único que estava se esforçando para fazer o relacionamento funcionar, e agora eu descobria que ela estava dormindo com outro cara. Estava óbvio que ela já tinha desistido do relacionamento há muito tempo, e que era hora de acabar com tudo. Ela entrou em pânico. Finalmente se aproximou e segurou meus braços, pedindo uma chance para se explicar. Minha decisão já estava tomada, mas eu disse para ela continuar. Ela disse que ainda me amava, e que o caso com aquele cara não significava nada, que tinha saído com as amigas, bebido demais, e acabado dormindo com ele sem perceber o que fazia. Perguntei por que ela continuou dormindo com ele se tinha sido mesmo um erro causado por bebida. Como ela dizia, conseguir o número dele e se encontrar com ele por meses não era exatamente algo que se faz uma vez só. Ela ficou em silêncio de novo, e isso me deixou ainda mais irritado. Disse para ela falar ou eu jogaria as coisas dela para fora da casa imediatamente. Isso a assustou, e ela começou a chorar. Se segurou para não soluçar, mas as lágrimas escorriam pelo rosto. Não vou mentir, me senti um pouco mal ao ver aquilo, mas não tive pena dela. Só lamentei que nosso relacionamento tivesse chegado a esse ponto. Nós costumávamos nos amar, e agora eu estava gritando com ela enquanto ela chorava. Mas eu sabia que ela merecia aquilo. Qualquer coisa que ela estivesse sentindo não era nem uma fração do que ela tinha me feito passar nos últimos meses. Ela disse que continuava se encontrando com ele porque era divertido. Só isso, diversão. Repetiu várias vezes que era apenas físico e que não tinha sentimentos por ele. Eu não me importava se aquilo era verdade, porque não fazia diferença. Eu não me importava se ela amava ou odiava o cara. O fato era que ela estava dormindo com ele depois voltando para casa, para mim, e ainda teve a ousadia de me acusar de traição. Aquilo foi a gota d'água. De repente, eu estava cansado daquela farsa. Não queria ouvir mais nada do que ela tinha para dizer. Não queria ouvir desculpas sobre como ela me tratou mal. Ela falava em diversão enquanto eu me preocupava com nosso relacionamento por meses. Ela tinha que ir embora. Eu ainda estava cheio de raiva, e sem uma forma socialmente aceitável de descarregar. Então subi as escadas e comecei a jogar as coisas dela numa pilha. Agora ela surtava. Gritava dizendo que aquilo não significava nada, que eu estava cometendo um erro, o que só me deixava mais irritado. Quando ela pegou as roupas que eu joguei no chão e tentou colocá-las de volta no armário, eu explodi de novo. Disse a ela que tinha que sair da casa naquela mesma noite, ou eu postaria todas as mensagens dela com o cara no meu Facebook. Isso fez ela parar e pensar. Ela sabia que eu estava com tanta raiva que realmente poderia fazer isso. Ela saiu do quarto, agora chorando de verdade, e me deixou empacotar as coisas dela em silêncio. Tive um tempo para me acalmar e pensar enquanto fazia isso, para realmente considerar se eu estava cometendo um erro. Deveria tentar consertar as coisas com ela, mas eu já sabia a verdade, e eu vinha tentando consertar tudo fazia muito tempo. Isso foi só o golpe final num relacionamento que já vinha morrendo há um bom tempo. Ela estava sentada no sofá quando levei as coisas dela para baixo. Os olhos estavam inchados e vermelhos, mas ela não chorava mais. Pediu para sentarmos e conversarmos sobre tudo. Eu disse que não havia mais nada para conversar. Tínhamos tido nossa chance de consertar as coisas. Agora acabou. Ela pegou as coisas e foi embora, mas não antes de dizer que me ligaria no dia seguinte. Queria me dar tempo para pensar e dormir sobre isso. Eu disse para ela não prender a respiração. Isso aconteceu há alguns dias. Tive bastante tempo para pensar sobre meu próximo passo. Com certeza vou seguir com o divórcio, mas estou me preparando com a expectativa de que vou ser prejudicado financeiramente. Então queria saber se há alguma recomendação para me proteger daqui para frente. Atualização: a resposta à minha postagem original foi enorme. Houve muito feedback útil. Muita gente me criticou por não ter feito um acordo pré-nupcial. Eu mencionei na primeira postagem que, basicamente, eu não tinha nada quando nos casamos. Um acordo pré-nupcial nunca me passou pela cabeça. Agora eu sei melhor, e definitivamente vou insistir em no improvável caso de eu me casar de novo. A reação dela ao ser servida com os papéis do divórcio foi exatamente o que eu esperava. Ela chorou muito e me pediu para reconsiderar. Eu não fiquei por perto para entrar nessa discussão com ela. Exatamente como eu esperava, ela tentou me extorquir no divórcio. Eu não permiti. Ela destruiu nosso relacionamento, e eu não ia deixá-la sair impune levando metade do que era legitimamente meu também. Meu advogado foi altamente recomendado e prometeu fazer o melhor para conseguir o que eu queria, mas também tentou administrar minhas expectativas. Ele me disse que ela sairia com algumas coisas e que eu precisava escolher o que era importante para mim para focar nisso. Eu ia brigar pelas coisas de sempre, como a casa,
mas o que eu queria mesmo era o carro dela. Era uma Ford Ranger Raptor e ela adorava aquele carro. Duas amigas dela tinham começado a dirigir caminhonetes e ela insistiu que também precisava dirigir uma. Na minha opinião, era carro demais para ela. Ela nunca saiu da estrada com ele e não precisava de tanto espaço de carga, mas mesmo assim ela amava aquele carro. Eu disse ao meu advogado o que eu queria, o que incluía algumas outras coisas que eu havia comprado para ela, mas o carro era o que eu mais queria colocar as mãos. Não contei a ele que era por vingança, e ele também não perguntou. Tenho quase certeza de que ele sabia. De qualquer forma, eu não poupei ela durante o processo de divórcio. Coloquei o caso do adultério na mesa e deixei claro que ela era responsável pelo fracasso do relacionamento. A infidelidade foi suficiente para inclinar as coisas um pouco a meu favor. Quando tudo terminou, ela havia sido completamente humilhada no tribunal. O caso extraconjugal foi mencionado várias vezes e o rosto dela ficou vermelho em todas elas. E como tudo terminou? Eu fiquei com a casa e o carro. A infidelidade dificultou muito a situação para ela, e o fato de que ela não conseguiria manter os pagamentos tornou mais fácil para mim ganhar. Ela conseguiu uma pensão. No entanto, não fiquei surpreso. Uma mulher pode destruir seu casamento e o tribunal ainda assim vai te obrigar a pagar para ela. O único consolo que tive foi que eu não teria que pagar muito em pensão, e nem por muito tempo. Era apenas o suficiente para cobrir o aluguel dela por um tempo, enquanto encontrava um novo lugar para morar. Com suas pequenas vitórias, a perda do carro amado a devastou. Quando descobrimos que eu ficaria com o carro, ela me encurralou do lado de fora e realmente descontou tudo em mim. Ela me chamou de mesquinho e infantil, e disse que eu estava fazendo isso só para magoá-la. Eu apenas ri e disse que ela estava certa. O advogado dela teve que correr até lá para fisicamente afastá-la de mim. Ela podia me chamar do que quisesse. Por mim tudo bem, eu tinha vencido. Aquela reação era exatamente o que eu esperava. Eu a atingi onde mais doía e tirei dela a posse material que ela mais valorizava. Mas não parou por aí. Perder o carro realmente a desestabilizou. Ela contou para a família dela o que eu fiz, e eu recebi uma ligação da mãe dela perguntando por que eu tinha ficado com o carro. A mãe dela era uma mulher doce, de quem eu realmente gostava, então peguei leve com ela. Perguntei se a filha tinha contado por que nos divorciamos. Ela disse que contou que nós nos distanciamos e que não conseguimos reconciliar algumas diferenças. Eu quase ri. Indiferenças irreconciliáveis era uma forma engraçada de colocar a situação. Então eu contei tudo. Não deixei de fora um único detalhe. Ela ficou horrorizada. Perguntou se eu tinha certeza de que a filha tinha me traído, e eu disse que tinha visto as mensagens com meus próprios olhos. Eu até tinha tirado prints que mandei para mim mesmo por mensagem. A mãe dela pediu desculpas por tudo e disse que ia conversar com a filha. Não consegui tirar essa conversa da cabeça. Minha ex tentou me fazer parecer o vilão, mesmo sabendo o que tinha feito comigo. Fiquei imaginando para quantas pessoas ela poderia estar espalhando mentiras sem que eu soubesse. Foi aí que tomei minha decisão de como iria lidar com aquilo. Eu não ia esperar mais ninguém da família ou amigos ligar me acusando de ser o culpado. Se minha ex queria me pintar como vilão, então eu contaria a todos o que ela realmente fez. Dentro de uma hora depois da conversa com a mãe dela, eu postei os prints no meu Facebook e expliquei tudo. A postagem viralizou. Algumas pessoas comentaram em choque, e muitas outras compartilharam. Normalmente, eu não gosto de expor minha vida pessoal assim, mas aquela era uma situação especial. Eu estava me protegendo. Não demorou muito para minha ex me ligar. Ela estava furiosa. Imediatamente exigiu que eu apagasse o post. Ela estava recebendo mensagens e ligações perguntando se era verdade. Eu disse a ela que recebi uma ligação da mãe dela perguntando por que eu tinha ficado com o carro, e que eu só estava me defendendo. Ela era livre para distorcer a história do jeito que quisesse, mas eu também era livre para postar a verdade. Ela me ligou mais 4 vezes no mesmo dia, alternando entre súplicas e ameaças para que eu apagasse o post. Ela até ameaçou me processar por isso. Eu disse a ela que fui cuidadoso e removi todas as informações que pudessem identificá-la dos prints. Ela até podia tentar me processar, mas teria que provar no tribunal que as imagens vieram do celular dela, e isso a obrigaria a admitir publicamente que traiu. Isso a acalmou um pouco, e ela não falou mais em processo depois disso. Ficar com o carro e expô-la publicamente foi como lançar uma bomba nuclear, mas ela não me deixou escolha. Ela me fez de idiota e ainda quis bancar a vítima. Depois disso, senti que tudo era permitido. Ela nunca mais entrou em contato comigo depois que os prints foram postados, e eu também não ouvi mais nada da família dela. Tenho certeza de que as pessoas vão acabar esquecendo da postagem com o tempo, mas, por enquanto, ela ainda recebe uma visualização ou compartilhamento a cada poucos dias, o que me tranquiliza. Pelo menos, todo mundo agora sabe a verdade.